Randolph Rodrigues deu um alerta simplesmente assustador para a campanha do Lula, dizendo que Bolsonaro vencerá as eleições caso Lula não dialogue com todos. Randolph falou Bolsonaro vencerá, não falou nem que Bolsonaro poderia vencer ou poderá vencer. Então foi uma utilização de palavras aí do Randolph que expressa uma preocupação muito grande e isso me chamou a atenção. Essa foi uma entrevista que o Randolph concedeu para o Guilherme Amado do Metrópolis. Tem alguns pontos dessa entrevista que eu quero comentar com vocês, porque o Randolph está certo nesses pontos. E tem dois pontos aí que eu quero destacar como sendo pontos que eu não concordo. Mas eu quero saber o seu comentário. Coloque aí nos comentários o que você achou dessa entrevista exclusiva que o Randolph Rodrigues concedeu para o Metrópolis e se de fato o Bolsonaro vencerá se o Lula não dialogar com todas as frentes, tá bom? O seu like também é muito importante, ainda mais nesse momento que o canal passa por mudanças. Eu entendo, pessoal, que o Randolph ele tenha falado isso, já que ele é coordenador da campanha do Lula. Ele é um dos coordenadores, mesmo sendo da rede, não sendo do PT. Porque vocês sabem muito bem que existe dentro do PT um movimento contrário ao Geraldo Alckmin como sendo o vice do Lula. Até uns movimentos fora do PT, como o próprio PSOL. O PSOL não tem absolutamente nada a ver com o PT e parece querer boicotar a campanha do Lula com o Alckmin e essa chapa. E o PSOL ele pode simplesmente, olha, nós não concordamos com isso, vamos lançar candidato próprio, não vamos fazer a federação com vocês. Então é muito estranho essa ala do PSOL. E dentro do PT também. E o que o Randolph fez? Olha, não vai adiantar vocês se oporem ao Geraldo Alckmin. Se o Lula não conversar com todos, Bolsonaro vencerá as eleições. Então o panorama geral da entrevista do Randolph foi esse. Agora, o primeiro ponto do Randolph, que na minha opinião foi algo equivocado, foi a forma como ele falou isso. Porque ele é coordenador da campanha do Lula. E o Randolph, pessoal, é um político experientíssimo, rodado, senador da República. Não é um deputado chinfrim qualquer. E não é também um senador estilo Eduardo Girão. Randolph Rodrigues foi vice-presidente da CPI mais importante da nossa história, que foi a CPI da pandemia. Ele teve um destaque muito grande, então ele sabe como se posicionar ali. E ele, como político, como coordenador, jamais poderia ter falado que Bolsonaro vencerá se o Lula não conversar com todo mundo. Ele nunca poderia ter falado isso. O que ele deveria ter falado é o seguinte: olha, o adversário vem forte. O adversário, se o Lula não conversar com todo mundo, fica mais forte. Ele falou que Bolsonaro vencerá. Então isso mostra uma preocupação do Randolph que chama muita atenção por essa utilização de palavras. Numa eleição, você nunca pode falar que o seu adversário vai vencer. E o Randolph falou isso. Então, na minha opinião, olhando do ponto de vista eleitoral, o Randolph errou nessa posição. Agora, como análise, sem ele ser coordenador da campanha do Lula, eu vejo como sendo uma visão bastante pertinente. Um outro ponto ali que eu vejo como um certo equívoco do Randolph, eu vou falar depois dos acertos do Randolph porque ele foi muito preciso. Foi quando ele diz, ele pensa, ele exclui, melhor dizendo, a extrema-direita da democracia. Ele acredita que pode existir democracia sem a extrema-direita. Eu vejo isso como algo meio complicado, tá? A democracia, ela tem a extrema-direita ali dentro. Ela tem. Nós temos que conviver com essas pessoas dentro da democracia. E nós temos aqui no Brasil aproximadamente 15 a 20%, quiçá 25% da população brasileira que é de extrema-direita. São os bolsonaristas. São os bolsonaristas. São aquelas pessoas que seguem o bolsonarismo, que são fracassadas, tiveram insucessos na vida e não conseguiram superar esse insucesso e foram para a extrema-direita, que é uma mentalidade, que é uma ideologia pautada no ressentimento, na frustração e no fracasso. Então essa parcela da população existe. Agora, o Randolph acerta muito quando ele fala que o bolsonarismo é um movimento que veio para ficar. E ele está muito correto com relação a isso, mas muito correto mesmo. Algumas pessoas acreditam que esse é um movimento passageiro e não é. Esse movimento existia antes do Bolsonaro. Bolsonaro ele se transformou num expoente desse movimento e vai continuar existindo mesmo com a saída do Bolsonaro, porque nós temos pessoas ressentidas na nossa sociedade. E ele faz aí, tem um outro alerta, que o Bolsonaro, mesmo perdendo essa eleição, ele pode cair de pé, como foi o Donald Trump nos Estados Unidos. Trump teve a segunda maior votação da história dos Estados Unidos. Ele só perdeu para o Joe Biden nessa eleição de 2020. Então Bolsonaro ele pode cair de pé
com essa eleição. E isso é algo que me preocupa e me preocupa muito. Mas o Randolfo Rodrigues conseguiu acertar e acertou muito bem nesse ponto. Outro ponto que o Randolfo Rodrigues acertou em cheio foi enxergar Bolsonaro como sendo um enxovalhador das instituições. Foi esse termo aí mais ou menos que ele usou, porque é exatamente isso. O Randolfo Rodrigues percebeu e ele falou: Bolsonaro está destruindo as instituições, como nós estamos falando aqui no canal desde 2019. Nós falamos, Bolsonaro não quer governar, Bolsonaro quer destruir tudo. E nós tiramos essa percepção e aprimoramos ela com a entrevista do professor Marcos Nobre da Unicamp para o UOL. O Marcos Nobre falou naquela época, professor de filosofia, olha, Bolsonaro ele não quer construir nada, ele quer destruir tudo para governar. E ele fez isso. E ele fez. As pessoas ficaram falando que Bolsonaro atacou a democracia. Não, nesse primeiro mandato, Bolsonaro não atacou a democracia. Bolsonaro destruiu as instituições republicanas. E o Randolph percebeu isso e falou muito bem. Deixa eu esconder aqui a lâmpada. E o Randolph percebeu e falou muito bem que no segundo mandato, aí sim, há um risco para a nossa democracia. Como nós falamos também em um vídeo que o Bolsonaro tem que perder as eleições, o link vai estar aqui no i para que você possa entender isso também, os motivos que Bolsonaro precisa perder as eleições, que ele não pode ganhar, porque ele agora sim, começa a se tornar uma ameaça para a democracia. Então o Randolph, ele foi muito inteligente nesse ponto. Agora, existe uma outra questão do Randolph Rodrigues, que ele falou o seguinte, isso é muito importante. O Bolsonaro hoje, em 2022, ele está mais forte do que ele está em 2018. E por quê? Porque quando o bolsonarismo se fundiu, se misturou, se amalgamou com o centrão do Valdemar Costa Neto, o BOI, o PL, com o PP do Ciro Nogueira, do Arthur Lira e também com o Republicanos da Igreja Universal, o bolsonarismo deixou de ser simplesmente um movimento da sociedade dos fracassados e ele se profissionalizou na política. Então não é simplesmente um sentimento de antipolítica que fez com que Bolsonaro vencesse as eleições de 2018. Isso ficou no passado. Agora o bolsonarismo ele está profissionalizado politicamente, porque ele tem o centrão. E pelo fato do Bolsonaro não querer governar, porque o Bolsonaro não trabalha, ele não quer, ele sempre reclama porque ele não gosta de trabalhar. Ele nunca trabalhou na vida. Ele trabalha hoje 3 horas em média por dia. Então o fato do Bolsonaro não trabalhar, ele dá a brecha para o centrão atuar e governar o país da forma como bem entender. Então houve um casamento perfeito entre o centrão e o bolsonarismo. E esse casamento, essa junção do centrão com o bolsonarismo, profissionalizou o movimento em termos políticos. E isso faz com que o movimento esteja muito mais forte. Vocês querem um exemplo? Querem um exemplo disso? Orçamento paralelo. O orçamento paralelo do Arthur Lira profissionaliza e muito o bolsonarismo. Porque o Arthur Lira destina as verbas para os seus apoiadores em várias regiões, quando eu falo região, várias localidades do país. Se você é um deputado que apoia o Arthur Lira, vai receber um valor mais gordo do orçamento paralelo. E se você está com o Arthur Lira, você está com o Bolsonaro, então você propaga o bolsonarismo. Então está profissionalizado o bolsonarismo. E esse é um ponto também que chama muita atenção e o Randolfo Rodrigues, esperto que conseguiu pegar. É claro, só para dar um resumo aqui, é claro que quando ele fala de golpe lá, do 7 de setembro do ano passado, isso não se pauta na realidade. Bolsonaro não tentou dar um golpe. Naquela época todos vocês bem sabem que o Bolsonaro, principalmente aqueles que estão aqui no canal, o Bolsonaro ele marcou uma posição contra o Alexandre de Moraes porque havia o risco do Carlos Bolsonaro ser preso, porque foi naquela mesma época que o Bob Jeff, o Daniel Silveira, toda aquela galera começou a ser preso e o Bolsonaro ficou com medo que o Alexandre de Moraes prendesse o Carluccio. Então ele fez aquela posição para mostrar força e falar assim, você não vai prender o Carluccio. Esse foi o recado que o Bolsonaro deu ao Alexandre de Moraes. Mas me chamou a atenção nessa entrevista do Randolph Rodrigues, eu vou deixar o link no comentário fixado, essa sinceridade do Randolph falando que o Bolsonaro pode vencer. É claro que foi... Não pode, o Bolsonaro vencerá. É claro que foi um recado dentro da própria campanha do Lula, mas eu vejo que ele extrapolou na sinceridade, revelando aí mais receios, talvez, da campanha do Lula. Será que foi só uma percepção minha ou vocês também tiveram essa percepção lendo a entrevista do Randolph Rodrigues? Lembrando que nós temos que partir sempre do pressuposto eleitoral. E os ritos da eleição, a forma como você disputa uma eleição, envolvem algumas coisas que você
é igual aquele erro do Sérgio Moro. Falar assim, entre Lula e Bolsonaro eu voto numa cabra. Não, aquela foi uma resposta completamente alucinada do Sérgio Moro. Numa eleição você sempre vota em si mesmo. Não, entre Lula e Bolsonaro não é que você prefere uma cabra. Entre Lula e Bolsonaro eu voto em mim. Eu voto em mim, Sérgio Moro. Não foi isso que ele falou. Então houve um erro, um equívoco com o Sérgio Moro e talvez o Randolph esteja tão preocupado que ele foi sincero demais nessa entrevista. Mas eu quero muito saber a sua opinião, coloquem aí nos comentários.